Olá, eu sou a professora Josivânia Freitas, né? E hoje eu vim falar um pouco de Paulo Freire, né? Sou professora advinda do magistério e ainda no magistério eu tive o meu primeiro contato, né, com as obras de Paulo Freire. Logo após estudei, né, pedagogia e recentemente defendi um doutoramento em educação tecnológica, que é a linha de pesquisa, trazendo pontualmente toda a união, né, toda uma reflexão das obras de Paulo Freire ao longo, né, de sua vida e trazendo como base, né, todos os princípios das teorias e das práticas defendidas por Paulo Freire, é que surgiu a coaprendizagem, que foi o meu objeto de estudo do doutoramento. Mas hoje, em especial, eu não venho falar da minha tese de doutoramento, e sim, né, desse educador, desse filósofo, né, do nosso patrono da educação brasileira, né, que foi Paulo Freire, enquanto vida, não é? Educador, filósofo, e recebeu o título de patrono da educação brasileira, não é? Por toda o seu potencial, né, enquanto autor e defensor de uma educação como prática da liberdade, e que após a sua morte, né, ele recebeu, né, esse digno título. Então, Paulo Freire, se ele estivesse hoje no corpo físico, dia 19 de setembro de 2020, ele estaria hoje com 99 anos, não é? E ele foi considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial. Então, Paulo Freire, né, defendeu uma educação libertadora porque ele entendia que despertaria a consciência dos discentes para as relações de opressão nos ambientes de trabalho e também para as injustiças sociais existentes na sociedade. Ou seja, qualquer relação com o nosso século XXI, da nossa atualidade, que vem acontecendo, não é à toa. Então, quem estudou Paulo Freire, quem defende, né, não só as obras de Paulo Freire, mas quem atua, porque é muito fácil utilizar Paulo Freire como escudo. O grande problema de muitos professores, né, é estar só na defensiva enquanto uma citação ou outra, mas a prática nem sempre é efetiva, né, com o que se aprendeu na academia ou antes da vida acadêmica, né, como eu iniciei o vídeo falando do magistério, porque eu vim do magistério, né, e temos esse princípio de estudar Freire para entender, né, como dimensionar, como articular estratégias para esse potencial que é conhecer o mundo do outro, não é? A partir dessa pedagogia da liberdade. Então, Paulo Freire elaborou, né, uma proposta conscientizadora da alfabetização de adultos, cujo princípio básico era a leitura de mundo e as experiências do aprendiz. Desta forma, a sua proposta de alfabetização partiam da realidade de vida do discente para o aprendizado da técnica de ler e escrever. Né? Então, com cerca de 48 títulos ao longo, não é, ao longo da vida de Paulo Freire, né, ele conseguiu 48 títulos entre doutorados honoris causa e outras honrarias de universidades e organizações brasileiras do exterior, né? Ele é considerado o brasileiro com mais títulos de doutorados honoris causa. E é o escritor da terceira obra mais citada em trabalhos de ciências humanas do mundo, que é a Pedagogia do Oprimido. Então, entre as publicações em vida, né, como publicações póstumas, cartas, entrevistas, ensaios e artigos, somam-se, né, em sua obra quase 40 livros publicados.
Mas o mais importante para a compreensão da trajetória intelectual do filósofo e educador, né, são algumas que eu vou aqui fazer um breve resumo. Não que as demais obras não tenham, né, a sua devida importância. Todas as obras de Paulo Freire, quem leu, né, e quem é freiriana, como eu me identifico freiriana de fato, eu defendo a bandeira, eu sou freiriana assumida, não é? É que todas as obras de Freire têm uma relação uma com a outra. Então, quem lê Pedagogia da Esperança, quando vai ler Pedagogia do Oprimido, você vê essa relação, esse ciclonismo, esse diálogo que Paulo Freire tinha toda uma competência de fazer, não é? Quando você lê Pedagogia da Autonomia, você volta a entender, não é? Como é que acontece a pedagogia do oprimido, o que é a pedagogia do oprimido, né? Também tem a relação, e você se reporta à pedagogia da esperança, porque sempre mantém esperança, não do parar, de esperar o mundo cair para você resolver, mas de correr atrás, né? De conquistar essa mudança, essa transformação, né? Essa questão de uma exigência, né? Dentro da sua existência, no ato do aprender e do ensinar. Então, entre as publicações, né, que eu costumo dizer, não, que eu vejo isso, né, como potencial, são a Pedagogia do Oprimido, né, em que foi escrito ainda quando Paulo Freire estava lá no exílio, né, então ele estava no Chile, e ele começa a escrever, né, uma revisão da relação entre educadores e educandos, né, ou seja, a pedagogia do oprimido, ela propõe, né? Eu digo que ela propõe, ela ser efetiva, na verdade, como uma revisão dessa relação. E aí vem o diálogo, né? Que é a base epistêmica, né? Que Freire traz todo o seu potencial. É que o diálogo ele deve ser a primeira para a constituição do processo do ensino e aprendizagem. Então, segundo Freire, ele traz que o diálogo ele é uma exigência existencial. Então, com base nesse pressuposto, Paulo Freire reconheceu que a educação dialógica ela é a chave para levar uma educação libertadora às massas, sem excluir, né, a própria massa do processo educativo, né? Não é fácil, mas Paulo Freire fez, né, trouxe essa proposta, acreditou e levou na sua prática enquanto educação como prática da liberdade, né? Que foi um livro escrito, né, depois. Então, em sua reflexão, Freire questiona, né, algumas relações, né, da prática, por exemplo. Tem uma frase que é colocada, né, que é escrita, né, que é defendida por ele, que é assim: como posso dialogar se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de homens seletos e que a presença das massas na história é sinal de sua deteriorização que deve evitar? Isso é uma questão para a gente pensar, não é? Como professores, como pedagogas, porque aí são duas coisas diferentes, não é? Então, em suma, reconhecendo as massas e os outros e respeitando a diferença dos outros, é como o docente deve atuar. O problema é saber quando isso é efetivo na prática, né? E aí eu volto lá aquela frase minha inicial, não é? É muito fácil levantar a bandeira freiriana, dizer eu sou freiriana, e na prática isso não se efetivar, não é? É como utilizar Paulo Freire, né, como escudo. Eu uso Paulo Freire para dizer que estou fazendo tal coisa defendida por Freire, mas a minha prática enquanto docente na academia não se configura, não é? Ou seja, eu falo, mas eu não atuo. Então, Paulo Freire sempre acreditou, sempre defendeu que quando a gente respeita essas diferenças, né, é possível propiciar uma libertação, né? Agora, que libertação seria essa? Aí entra justamente o que isso é efetivo enquanto prática, que é a emancipação de massas de oprimidos por meio da educação. A base é essa. Então, agora vem um livro, né, que é outro livro também muito reconhecido, Educação como Prática da Liberdade, que vem justamente
após ele escrever Pedagogia do Oprimido, ainda lá no exílio, ele termina a Pedagogia do Oprimido e já começa a escrever Educação como Prática da Liberdade. E aí é um livro, né? Na verdade, é um livro com a autocrítica de sua atuação e uma proposta de educação, né, que visa acabar com a exclusão, né? Qualquer relação com a prática atual na nossa não é mera coincidência. Está aí Paulo Freire vivo, né? E por isso que eu defendo, né? Paulo Freire continua vivo devido às suas propostas, a partir das suas propostas, né? E aí Paulo Freire aponta no livro Educação como Prática da Liberdade a relação intrínseca entre educação, conscientização e inclusão. Esses 3 pilares ele defende na Educação como Prática da Liberdade. E aí vem outra obra de Paulo Freire, né, que ele escreveu, eu não era nem nascida, né? Então, foi as Cartas à Guiné-Bissau. Né? Esse livro escrito nesse período de 1976 e 1977, né, é o período em que Freire atuou no projeto de alfabetização popular, né, que foi promovido lá em Guiné-Bissau após a sua independência. Então, esse conjunto de cartas que compõem a obra teve um objetivo, e o objetivo era muito mais reflexivo, né? Por quê? Porque aponta a potência, a paixão e a criação daquele povo recém-independente e, principalmente, a aproximação da realidade social africana com a brasileira da época, tá? Então, mais adiante, né, após as cartas, ele começa a escrever Pedagogia da Autonomia, né, que é esse pilar que temos na educação, né, que tem, lógico, teve o objetivo, Freire teve um objetivo muito claro na escrita de Pedagogia da Autonomia, né, de apresentar um conjunto de conhecimentos e práticas que são indispensáveis a qualquer docente, né, para que possa atuar com seu público discente. E aí ele traz uma relação entre troca de papéis, entre discente e docente, não é? De que dentro dessa troca de papéis, né, é possível o diálogo e que nesse diálogo existe a prática da liberdade. Aí vejam, tudo tem uma relação. É possível reconhecer, né, onde é que está o opressor, onde é que está o oprimido, né, ou se não existe essas duas figuras no meio do processo. Tudo é possível, mas aí, lendo Pedagogia da Autonomia, ele traz isso com muita clareza, né? Porque é um conjunto de conhecimentos e práticas, né? E que importante, né, que o professor, né, que tanto esse professor, né, advindo do magistério e que potencializou essa busca dentro de uma universidade, né, ele não perca essa base, porque a base está aí, na pedagogia da autonomia para as práticas, para o que a gente define quanto estratégias, que a gente define quanto método, quando a gente pensa o que eu defendo, né? Continuo defendi na minha tese, né, que eu trago como arquitetura pedagógica que serve para qualquer área de conhecimento, mas é preciso que a gente tenha tudo isso organizado para que haja uma estrutura, para que a gente pense, enquanto profissional da área da educação, o outro, né, é pensar o contexto do mundo do outro. Aí veja, a gente já começa a trazer lá a pedagogia do oprimido. Né? Quando eu penso o contexto do outro, quando eu penso o outro não como objeto, né, do conhecimento, né, quando eu trago ele enquanto conhecimento, né, enquanto ator do processo, né, ele não é oprimido, né, tampouco ele é opressor, né, ele é um participante ativo do processo. Então, Paulo Freire trazia também, né, o sujeito ativo do processo dentro de outras linguagens. Então, como o próprio autor, né, como Paulo Freire anuncia no escrito, não importa, né, se se trata de um professor ou uma professora progressista, ele traz isso, ou um reacionário, né, deve-se saber, é importante que esse profissional ele saiba desse conjunto básico, que é esse conjunto de conhecimento e práticas defendidos por Paulo Freire.
né? Então, assim, mais adiante, Paulo Freire também vai defender que dentro desse reconhecimento, né, aconteça a alteridade e o respeito a essa individualidade, que é de quem? Do aprendiz. Então, não há docência sem discência. Isso é uma frase de Freire, ele não defende à toa, ele não defende num acaso, né? Ele defende essa frase que não há docência sem discência dentro de todas as obras, sendo ditas de outras formas, mas que tem uma relação direta com a pedagogia da autonomia que ele ainda ia escrever. Então, ele já está pensando adiante, ele já pensava adiante, não é? Então, um desses elementos básicos da docência, quando a gente fala aqui, quando ele defendia que não há docência sem discência, um desses elementos básicos é o reconhecimento da importante relação entre teoria e prática e que deve ser primordial e indissolúvel, né? Então, deixo para vocês um abraço forte e virtual, né, trazendo uma frase que eu escrevi com base em todas as obras que eu li de Paulo Freire, que eu interpretei, né, porque como freiriana não basta só levantar a bandeira, né, tem que se defender, mas também na prática, não é só na teoria. Então, ao meu ver, a pedagogia do diálogo foi o grande legado deixado por Paulo Freire, né, pois trouxe o entendimento do processo educativo através do respeito à dignidade humana e à autonomia entre coaprendizes ao se colocarem um no lugar do outro. Assim como o discente, o docente também é um aprendiz. Precisamos transcender ao processo cíclico de aprendizagem, aprendendo como se aprende para aprender como se ensina.